Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, na 7ª etapa da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Lúcia e vou estar com vocês agora nesse momento falando um pouquinho da nossa arte, um pouquinho da arte, essa arte que está tão presente no nosso dia a dia. Qual será o nosso conteúdo de hoje? Vamos ver? Então, na aula 51 nós temos arte grega e arte romana. Olha que conteúdo maravilhoso! E eu trouxe para vocês aqui um pouquinho do nosso primeiro conteúdo, que é a arte grega. Olha aqui. Quem é que já não viu isso nos livros, né? Não esqueçam aqui, olhem, observe bem aqui essas colunas, tá? Que estão aqui. Direitinho que nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse nosso assunto, falando dessa arquitetura grega também. Mas aí nós vamos falar primeiro do que é a arte grega. Vamos lá? Então, a arte grega. Os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. Não esqueçam, eles se destacaram na pintura, na arquitetura e na escultura. Quais eram as principais características dessa cultura grega antiga? Simetria. Professora, o que é simetria? Simetria é quando eu divido algo em duas partes e todos os dois lados são iguais, tá? O corpo é a melhor simetria que eu posso dar o exemplo para vocês. Se eu partir um corpo ao meio, tudo que tem de um lado vai ter do outro, simetricamente, ok? E aí temos a perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, né? Uso religioso, doméstico ou funerário. A arte grega ela tinha uma característica muito específica. Ela, além de ser bela, ela queria uma arte bela, mas ela queria uma arte funcional, tá? Então, por isso está aí, uso religioso, doméstico ou funerário. Então, continuando sobre a pintura grega. Vamos lá agora falar da pintura grega. O que nós trazemos sobre a pintura grega? Os vasos. A pintura, né, a pintura grega, é um dos primeiros registros da arte grega. Frequentemente, elas são encontradas aonde? Em vasos de cerâmica com características geométricas, triângulos, círculos e forma em xadrez. Aí nós temos esses vasos que já estão um pouquinho mais avançados, porque eles foram, né, evoluindo no período. Continuando. Então, continuando sobre os vasos, então apresentam também cenas do cotidiano e figuras mitológicas. Sabem que a Grécia ela é envolvida, né, em volta a muito questão da mitologia, tá? Os vasos eram utilitários e usados como peças de decoração. Nós temos 2 exemplos de vasos aí, certo? Utilitário, onde eles guardavam vinho, carregavam água, azeite, etc. Falando um pouquinho sobre a escultura grega, que foi também um destaque desse período, né, da Grécia Antiga. Quais são as principais características? Aí, buscavam a máxima aproximação com o real, especialmente nas figuras humanas. Aí nós temos o Discóbolo de Miron, todo em movimento. Claro que isso aí já é uma evolução da escultura grega. No princípio, lá no período arcaico, eles tinham uma influência egípcia, tá? Na escultura, aí já é um período mais avançado. Discóbolo de Miron. E aí também a outra característica é, os temas eram frequentemente religiosos, com a representação de deuses e deusas esculpidos em mármore. Continuando. Aí nós temos o exemplo da Vênus, né? A Vênus de Milo, certo? Tem uma roupa toda drapeada, né? Essa questão do nu feminino. Então, as representações de figuras masculinas são, em sua grande maioria, nus. Já as figuras femininas, existe um drapeado nas vestes. Como vocês estão vendo aí, a parte superior está nua do feminino, mas o inferior tem um drapeado. E isso tudo era feito no mármore. E o mármore, mesmo sendo um material tão pesado, dava essa sensação de leveza, né? Para ver como eles eram tão artistas, tão assim, vamos dizer, capazes de fazer isso, dessa sensação de leveza, de drapeados. Continuando.
as primeiras esculturas gregas no estilo arcaico, não esqueçam, olha aí, as primeiras esculturas gregas no período arcaico, por influência das estátuas egípcias, possuem uma forma cúbica e a rigidez do corpo. Aquilo que eu falei, eles pegaram a influência egípcia para suas primeiras esculturas. Houve uma evolução, mas no período arcaico era o quê? Rígidas, né? E cúbicas, certo? As esculturas do estilo clássico começavam a ganhar movimento e expressão atribuída às estátuas de mais vivacidade. Então atribuíam, né, às estátuas mais vivacidade, mais vida, mais movimento, mais leveza. Não era tão rígida como no período arcaico. Continuando. E aí, nós falamos sobre esses períodos da arquitetura, e a arquitetura ela vai trazer 3 ordens. Não esqueçam, meus queridos, quais são essas 3 ordens? Vamos ver então. Os templos são identificados a partir de 3 ordens arquitetônicas, a saber, ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntia, tá? Então, é o seguinte, o que é a ordem dórica? A ordem dórica, ela é simples e maciça. Professora, como é que eu identifico uma ordem dórica? Pelo capitel. O que é o capitel? Ora, eu tenho a coluna e eu tenho o capitel. O capitel é essa parte superior. O que é uma ordem dórica? A ordem dórica, ela é simples, tá? Simples, porém maciça. Tá? Então, uma ordem dórica, isso aqui são as colunas, tá? Isso aqui são as colunas, um desenho maravilhoso. Então, como é que eu identifico? A partir do capitel, eu vou identificar a minha ordem. A ordem dórica, simples e maciça. A ordem jônica, mais detalhada e com mais leveza. O que muda na ordem jônica? Na ordem jônica, o capitel, tá? Ela vai ter umas volutas, tá? Então, essas volutas vão estar presentes no capitel jônico, tá? E a ordem coríntia, não é Coríntias não, é coríntia, extremamente detalhada. Ela vai ter as misturas das 2 colunas, porém, ela vai ter mais ornamentos, tá? Principalmente a folha de acanto vai estar no capitel sendo esculpido. Então, são essas 3 ordens que nós temos nessa parte da arquitetura grega. Nós falamos dessa arquitetura grega, falamos da questão da pintura, que vão aparecer muito na questão das cerâmicas, certo? Os vasos, eles vão ter períodos que eles vão ter a imagem negra e o fundo vermelho. E aí depois eles vão inverter. A imagem vai ser vermelha e o fundo vai ser negro. Como é que acontecia isso? Eles queimavam e depois eles iam lá e raspavam e faziam essa inversão de cores. Mas muito utilitário, tá? Então, a Grécia, ela queria algo belo, mas funcional. Buscou a influência nas esculturas lá no Egito, né? Então, o que acontecia? No princípio, no período arcaico, eram aquelas esculturas rígidas, sem movimento. Com o passar dos anos, do tempo, eles começaram a ter leveza, né? Que vem o período o período clássico e etc. E aí, a partir daí, a Grécia deixa o seu legado também, principalmente na arquitetura, tá? Mas vem uma outra civilização que a Grécia não conhecia, algo que essa civilização vai trazer. Por quê? A partir da arquitetura, eles pegavam as colunas, colocavam uma próxima da outra. E eles não tinham espaço no interior dos templos e etc. Porque eles colocavam uma coluna ao lado da outra, como eu mostrei para vocês na primeira imagem, se observem as colunas. Pois é, mas os romanos vão trazer um grande avanço na arquitetura. Vamos falar agora um pouco da cultura romana antiga, vamos lá? Então, Roma. Os romanos aproveitaram a cultura dos etruscos, olhem bem, preste atenção, cuja arte era bastante desenvolvida, bem como deixaram-se influenciar pelos padrões estéticos gregos, aos quais admiravam. Continuando, a pintura romana,
certo? A pintura romana, a maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, soterradas pela erupção do Vesúvio, em 79 d.C., cujas ruínas foram descobertas no século VIII. Tá? Continuando. Então, os gêneros artísticos mais comuns na pintura romana eram paisagens, retratos, arquiteturas, pinturas populares e pinturas triunfais. Principalmente as pinturas triunfais. Os romanos adoravam exaltar os seus ganhos, as suas conquistas, certo? E aqui eu trouxe para vocês uma imagem. Essa aqui é uma pintura, embora nós estejamos falando sobre escultura, que eu vou já fazer o link, aqui eles faziam algo muito real. É uma parede, né, uma pintura que dá a dimensão de espaço, de janelas. Isso aí é um período da pintura que foi encontrado em Herculano, tá bom? Na cidade de Herculano. E aí, o que a escultura romana diz? A arte é a mistura da perfeição. Os romanos queriam perfeição, tá? E o clássico com inspirações do realismo e o estilo do Oriente, resumindo em esculturas de pedra e bronze na inigualável beleza. Olha assim a escultura que eu trouxe para vocês. Então, aqui vocês têm uma escultura, vocês percebem a veste, né, mostrando que é um imperador, né, a escultura do imperador romano Júlio César, né, é um monumento de exaltação do poder imperial. A roupa, o vestimento está muito parecido com ele, é muito realista. Porém, ele dizia que ele era do povo, ele queria dizer que ele estava próximo do povo. Como é que ele falou isso? Porque a roupa, a vestimenta dele. Olha aqui os pés, ele está descalço. Ele dizia que ele era do povo. Embora sua vestimenta, mas ele dizia que ele era do povo. Continuando agora na arquitetura, vamos lá? Então, a arquitetura desenvolveram uma forma de construção em que as colunas passaram a ser apenas decorativas. Não tinha mais a funcionalidade de segurar lá o entablamento. Utilizavam o arco e a abóboda, recurso arquitetônico desconhecido pelos gregos e egípcios e transmitido aos romanos pelos etruscos. O que é esse arco? Vamos ver? Aí nós estamos vendo um aqueduto, tá? Aqui nós temos o aqueduto, que vocês estão vendo aí, que tem esses arcos no meio. É justamente esses arcos que foram introduzidos pelos etruscos, que foi um grande ganho, aonde? Na arquitetura, porque através dos arcos nós tivemos mais espaço no interior da construção. Então, o aqueduto tinha a função de conduzir água pela cidade. E aí nós temos um outro exemplo, que é o Coliseu, trazendo justamente esses arcos, né? Quem é que nunca viu uma janela com esses arcos? Né? Um arco de meia volta, certo? Então, o Coliseu, construído por ordem do imperador Vespasiano e concluído durante o governo do seu filho Tito, é um dos mais grandiosos monumentos da Roma antiga, tá? Ele é formado, tá, gente, por um grande número de arcos redondos. Suas paredes externas mantêm 46 metros, 46, continuando, 46, medem 46 metros de altura e são divididas em 4 pavimentos, 3 arcadas, com colunas dóricas, jônicas e coríntias. Vocês estão vendo aí? Então, ele é formado por um grande número de arcos redondos. O que são esses arcos redondos? Vou mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo falar. Esses arcos, quando eu falo que os gregos eles não conheciam, eles colocavam uma coluna ao lado da outra para sustentar o entablamento. Os etruscos descobriram o arco. Então, a partir do momento que descobriram o arco, não tinha mais necessidade de colocar tantas colunas uma ao lado da outra, porque quando não conheciam, eles tinham que colocar colunas aqui, certo? Com a descoberta dos arcos, que é esses arcos aqui que eu vou riscar, não tinha mais necessidade. Então, isso foi um grande ganho para a arquitetura. E os romanos exploraram muito. Quem foi que trouxe esse conhecimento? Os etruscos. Ok? Então,
Os romanos trazem isso, e esse Coliseu ele tem o quê? Várias colunas, dóricas, jônicas, né, coríntias, certo? Então, aí, essa arquitetura, tanto grega quanto a romana, é descartado os conhecimentos? Não. Roma pega o conhecimento dos egípcios na arquitetura e na escultura, e os romanos também pegam os conhecimentos dos gregos, certo? E agora nós vamos dar continuidade com a nossa dinâmica local interativa. Ok, então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte. Qual a principal característica de uma escultura grega no período arcaico? A. B. Identifique as colunas gregas e D. As características de cada uma. Ok? Então, nós temos as 3 colunas, né, 3 ordens, e vocês vão dar as características dela. E, continuando, nós temos o seguinte, na segunda questão. Identifique o nome de cada escultura e, a que civilização pertencem. Tá ok? Então, eu volto com vocês daqui a pouquinho para a nossa interatividade.
Ok, voltamos agora para a nossa interatividade, né? Para fazer as correções e ver a participação de vocês. Conto com a participação de vocês aí. Então vamos lá para a nossa primeira questão, que foi. Então, assim, qual a principal característica de uma escultura grega no período arcaico? Certo? Ela teve a influência, o quê? A influência egípcia. Ela era rígida, tinha formas cúbicas. Aquilo que eu falei para vocês na nossa aula, durante a nossa aula. Ela pega a influência egípcia e ainda não tem aquele movimento, não tem a leveza. Ela é muito rígida e cúbica, certo? Então, aí na B nós temos, identifica as colunas gregas e dê as características de cada uma delas. Na figura 1, lembram que eu desenhei para vocês aquele desenho maravilhoso, né? Só que não. Então, na figura 1, nós temos o quê? A primeira arquitetura, a primeira ordem, que é chamada de ordem dórica, certo? Porque ela é simples e maciça, que nós definimos por causa do capitel. Na segunda, nós temos a jônica, certo? Definimos por causa do capitel. Lembra do nosso desenho que eu fiz, da voluta? Certo? E na terceira, nós temos a ordem coríntia, que tem a voluta, mas eu falei que tinha que ter mais ornamentos e era folhas de acanto, certo? Então, a primeira nós temos a dórica, a segunda a jônica e a terceira a coríntia. Eu quero colocar uma coisa para vocês, que eu não falei na aula, mas é super importante. Quando os gregos, eles retiram essa coluna, tá? E aqui eles botam a imagem, a escultura de uma mulher, tá? Eles, segurando na cabeça esse capitel, tá? Aqui fica uma mulher, ela deixa de ser chamada de coluna e é chamada de cariátides, tá? Então, só lembrando que não foi passado na aula, mas é muito importante vocês ficarem sabendo. Quando é retirada a coluna, colocado a imagem de uma mulher, ela deu o nome de cariátides, tá? Então, nós temos uma outra questão da nossa dinâmica. Vamos ver? Temos as duas imagens que diz para você identificar a escultura e qual civilização elas pertencem. A primeira, justamente, nós temos a Vênus, né? A Vênus de Milo, que ela está aí. Então, ela pertence a qual? A cultura grega. A segunda, nós temos o quê? A escultura de Augusto, né? Que é justamente uma escultura romana, certo? Aquilo que eu mostrei para vocês durante a nossa aula, ok? E aí nós temos mais outra questão. Então, o que eu quero falar para vocês, não esqueçam que cada cultura tem as suas características. São essas características que nós conseguimos identificar, certo? Então, meus queridos, até a nossa próxima aula.